O que eu vou dizer para vocês hoje é um estudo prospectivo, é algo que ainda está muito distante da atuação das instituições que lidam com segurança pública no Estado de São Paulo. Eu quero deixar bem claro que isso ainda é uma ideia que está sendo discutida, e discutida de forma acadêmica, não é discutida ainda nos conselhos das instituições, e tampouco na comissão que foi instaurada pelo Congresso, no sentido de verificar um novo modelo de segurança pública para esse país. Então, nós temos uma ideia de que é impossível que uma instituição ela simplesmente realize aquilo para o qual foi construída. Ela precisa fazer muito mais daquilo que a legislação determina. Em função disso, a nossa proposta é que os órgãos policiais do Estado, e às vezes até do Brasil, eles incorporem as atividades que as empresas privadas vêm desenvolvendo no campo da responsabilidade social, principalmente no que se diz respeito ao Global Report Initiative, que é a norma, a ISO 26000, que vem hoje direcionando essas atividades. Bom, eu gostaria de iniciar com um vídeo bastante simples, a maioria dos senhores já devem conhecer, e que mostra de forma bastante prática para nós que nenhuma instituição pode se aventurar sem que faça realmente um planejamento. É isso aí, né? Ali trazer vocês e acordar vocês, né? A ideia é justamente essa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca consegue prever realmente todas as variáveis no momento em que fazemos um planejamento. E os senhores imaginam quantas são as variáveis que existem no momento de se efetuar um planejamento de segurança pública. Como esse planejamento deve ser feito, não apenas para as grandes metrópoles, mas também para os municípios pequenos. É muito difícil para o gestor tentar padronizar todas essas ações, e isso já de antemão é um dos problemas que nós verificamos nas instituições. É evidente que esse estudo, essa proposta que nós estamos apresentando em vários locais, ela encontra fundamento constitucional no momento em que nós podemos ler o artigo 144 da Constituição, onde se diz que segurança pública é responsabilidade de todos. O que nós verificamos hoje no Estado de São Paulo, que a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, ele oferece para os senhores um pacote fechado de segurança, sem que haja possibilidade de discutir essas medidas e as propostas com a comunidade. Quer comprar segurança, tem que ligar 190, não tem outra saída, né? No governo Franco Montoro, houve-se uma tentativa em inverter essa circunstância e também de controlar as polícias com a criação dos conselhos comunitários de segurança. Diversamente dos conselhos que foram constituídos ao longo desse Estado Democrático de Direito, esse conselho ele não é nem consultivo e nem deliberativo. Ele é simplesmente uma reunião de pessoas que estão preocupadas com as questões de segurança locais, e eles se reportam às duas autoridades de segurança pública, um delegado de polícia e um oficial da Polícia Militar, e informam aquele problema, e mais uma vez essas instituições elas vendem um pacote fechado para aquela comunidade. E também encontra fundamento, essa proposta encontra fundamento no que diz respeito à preservação da ordem pública. A ordem pública, todos já sabem, é um conceito que envolve 3 diferentes áreas, e agora, recentemente, foi incluído a questão da dignidade da pessoa humana. Então, envolve segurança, tranquilidade, salubridade pública, e agora, mais modernamente, essa questão muito forte dos direitos humanos. E, junto disso, essa possibilidade de adoção dos princípios da ISO 26, da NBR ISO 26000, a gente acha que também há a possibilidade, logo após a emenda constitucional 19, que foi inserido o princípio da eficiência para o serviço público,
junto ao rol dos princípios lá existentes da Constituição, no artigo 37, e que é justamente que faz com que o administrador público saia de uma gestão burocrática, preocupada com processos, e vá, sim, em direção a uma gestão por resultados, uma gestão muito mais moderna, muito menos presa aos padrões que são estabelecidos pela própria instituição, não obstante todos entenderem aqui as vinculações com relação aos poderes vinculados e poder também e questão da legalidade. Bom, e a nossa ideia é justamente que as polícias elas antevejam uma série de problemas que se avizinham e que, portanto, tenham em suas ações questões relacionadas à sustentabilidade, principalmente aquilo que se refere à qualidade de vida da comunidade. Então, a polícia, em vez de apenas se preocupar com as questões de segurança pública, ela teria, sim, que se preocupar com as questões de qualidade de vida da população, com a prosperidade, com a justiça social e também, como isso é obrigação de todos nós, se preocupar com a possibilidade da terra continuar oferecendo recursos para que a vida ainda se torne sustentável. Então, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, a gente começa a questionar o que é que está acontecendo no mundo e que pode ser entendido como um fator preditivo da violência e que vai necessitar da intervenção das polícias. O que vem acontecendo a longo prazo, o que vai acontecer a longo prazo, a médio prazo, e que isso não está ainda nos planejamentos das forças de segurança. O que a gente observa é que os planejamentos eles têm duração de 4 anos, troca-se o governo, troca-se todo o planejamento, e ao longo desse planejamento acontece algum problema e ele é todinho refeito, ele não é corrigido, ele é refeito, né? Então a primeira coisa que se apresenta, e que isso a gente vive aqui em São Paulo muito intensamente, é o crescimento demográfico. A ONU estima um crescimento de 1,3% da população e está prevendo em 2050 que a Terra tenha 9,2 bilhões de habitantes. É muita gente para viver em paz numa sociedade. Aquela ideia do pacto social, do Leviatã, será cada vez mais presente nessa questão. Desses 9,2 milhões de habitantes, 2/3 dele estarão vivendo em cidades. Se São Paulo já está um caos, com problemas de circulação de veículos, de transporte, de violência, imaginam o que isso vai acontecer nos próximos anos, né? Cada vez mais pessoas estarão vivendo, cada vez mais conflitos, e aliás, nesse diapasão, acho interessante um depoimento escrito por um livro da professora Angelina Peralva, que ela fala que a democracia por si só, ela gera conflitos, esses conflitos geram violência, e que precisa ter uma instituição forte que consiga mediar esses problemas. Com isso, vai faltar espaço. Nós já vivemos em São Paulo a questão da verticalização, e cada vez mais as casas térreas estão sendo substituídas por prédios. Nós temos condomínios aqui em São Paulo que tem população residente muito maior que uma grande parte das cidades do estado de São Paulo. Nós temos afluxo de pessoas em pequenos espaços de ordem muito grande. A professora Daniela estava me dizendo que na unidade de vocês são 8.500 alunos. 8.500 alunos chegando ao mesmo tempo, saindo ao mesmo tempo. Não é fácil, né? Eu dou aula numa universidade, na Anhanguera, e tem um campus, tem 5.500 alunos. No período que antecede as aulas, simplesmente para o trânsito daquela região. E no momento em que os alunos saem da aula, para-se tudo, não tem... virou ponto de furto, porque os carros ficam parados, as pessoas se tornam alvos fáceis. Então a universidade teve até que mudar a forma de saída da sala. Alguns cursos saem um pouco mais cedo, uns saem um pouco mais tarde, para que não tenha tanto impacto
na área de segurança pública. E por conta disso, é inevitável que não exista segregação social. A construção dos muros invisíveis e dessa questão higienista da polícia é muito mais fácil empurrando o problema do que resolvendo esse problema, né? Em 1950 nós tínhamos 86 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2015, bem próximo que nós estamos, estima-se 550 cidades. É muita gente vivendo em pequenos espaços, né? Isso, não há nem dúvida, vai ser um problema de segurança, e é um problema hoje que não está sendo verificado. Aí o Mapa Mundi é uma universidade inglesa que fez esses estudos. Ele está deformado assim realmente, é que onde está mais inchado é onde tem mais população. Essa é a previsão mundial com relação à população no mundo. Então, vocês observem que na Ásia, principalmente, vai haver uma grande explosão demográfica. Aqui no Brasil as coisas não vão mudar muita coisa, mas isso não significa que a gente não vai passar a receber uma grande quantidade de pessoas do exterior que passarão a viver aqui no Brasil. Então, questões prementes como xenofobia, como adaptação, luta por empregos, isso vai se tornar presente na nossa comunidade em um futuro bastante próximo. Interessante que os estudiosos demógrafos estão prevendo que em 2025 vai acontecer um fenômeno de hipercidades. São cidades que terão mais de 20 milhões de habitantes. Administrar segurança pública no município com 100 mil pessoas já é uma situação muito difícil. Os senhores imaginem administrar segurança numa cidade com 20 milhões de pessoas. Não vai ser fácil, né? A Ásia vai ter 11 hipercidades. Estima-se que Bombaim, na Índia, vai ter 33 milhões de habitantes. Não há nenhum estudo ainda prospectivo com relação a São Paulo. Mas se seguir da maneira pela qual está vindo, a gente imagina que vai ter na casa de 22 milhões. Né? Hoje nós temos 12 milhões de habitantes, é o município de São Paulo, e a região metropolitana está chegando aí na casa de 22 milhões de habitantes. E vem surgindo agora na área de segurança pública um conceito de região metropolitana ampliada. A primeira ideia, a primeira discussão com relação a isso foi uma região ampliada que vai da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, gerir segurança numa área de 550 quilômetros lineares. É difícil, né? É muito difícil. Hoje, cada pedacinho do país, na sua unidade menor, que é o município, de uma forma ou de outra, acaba gerindo os seus problemas próprios. E essa visão não é sistêmica. O que acontece no município vizinho, eu não transfiro isso para o município onde eu moro. Não, se o problema está no vizinho, que fique lá, não venha para cá, né? E isso é bastante simples, bastante verificado, com relação à tendência do Estado levar os presídios para o interior, e as cidades do interior já não querem mais os presídios lá. E não tem onde se coloca preso. A Polícia Militar sozinha, ela vem prendendo ao longo do mês cerca de 9 mil pessoas. Então é muito serviço dos advogados, né? Mas é muita gente que vem desrespeitando a legislação. Então não tem onde colocar isso aí. Vocês imaginem administrar essas questões ao longo de 550 quilômetros. Não vai ser muito fácil, né? Por conta de tudo isso, há um outro fenômeno ainda que mostra muito mais segregação social, muito mais problema que vai gerar na área de segurança pública, que é a questão das favelas. Hoje a favelização ela vem superando o processo de urbanização de cada municípios, e em 2030 estima-se que 40% da população do mundo vai morar em favela. Então, como é que a gente vai administrar segurança pública numa situação dessa, né? Em São Paulo, os demógrafos também, os sociólogos e demógrafos dizem que vem cresceu na década de 90 cerca de 16,4%.
Em 73, a gente tinha 1,2% da população morando na favela. E em 2010, 11% da população paulistana morava nessas comunidades, né, que agora é o nome que está sendo dado, né, não é mais favela, comunidade, área livre, e que continua com o mesmo padrão de construção, o mesmo padrão de desrespeito à dignidade da pessoa humana, os mesmos problemas, a questão higienista, a questão de preconceitos, e que de uma forma ou de outra resvalam também na questão da segurança pública. E aqui em São Paulo, há um dado muito interessante, que metade dessas favelas, elas estão nos reservatórios, nas beiras dos reservatórios de água. Nós temos problemas já de água potável aqui na cidade, e as pessoas, elas vão, por várias questões, morar nessas comunidades, colocam-se próximo às nascentes e, além de ter a questão de um dano ambiental, elas vêm ali poluindo, e isso acaba prejudicando todo o restante da população. Então é mais uma interferência no que se refere à segurança pública, e hoje isso não está contemplado em nenhum dos planejamentos estratégicos de nenhuma das polícias do nosso estado. Uma questão de distribuição de riqueza, né? Essa frase é muito interessante, ela está num relatório do PNUD, fala que 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta. É bem Pareto mesmo, né? Quem estudou Pareto, 20% das causas poderiam resolver 80% dos problemas. Então, é muita riqueza concentrada em pouca gente, e esse pequeno grupo de pessoas consomem muita coisa, né? Esses 20% da população, eles consomem 45% de toda a carne e peixe comercializado no mundo. E a demanda está cada vez maior com relação a isso. A ONU estima 60 milhões de pessoas passando fome. No Brasil, embora haja políticas que estão servindo de exemplo para todo mundo, a gente vê ainda muita questão de fome. A ONU estima que a cada 3,5 segundos morre uma criança por fome. Em nenhum planejamento de segurança pública essa questão está presente. É muita gente morrendo. No Brasil, nós temos aí, apesar dos programas afirmarem que nós já conseguimos, cumprir uma das metas do Pacto do Milênio, mas aí nós temos mais de 16 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. Isso não está em nenhum planejamento de segurança pública. Em relação à doença, a poliomielite, hoje o combate é feito com ações do Rotary Internacional. Esse é o quadro, né? Nas Américas tudo vai bem, em compensação no resto do mundo os casos de pólio ainda são muito grandes, né? Isso não significa que nós não vamos ter problema. Daí então a necessidade de continuarmos fazendo essas vacinações em massa, como é feito no Brasil. Então imagine se isso está acontecendo com a pólio, como acontece com os demais vírus, também de outras doenças. Isso também não está em nenhum tipo de planejamento na área de segurança pública. Isso tem ficado restrito aos planejamentos que se referem à atuação da saúde pública no Brasil. E se alguém aqui me disser que falta de saúde não é problema de segurança pública, a gente pode falar para a Polícia Militar deixar de atender esse tipo de ocorrência, que não haverá nenhum problema no Estado, né? E não é isso, né? Hoje, por incrível que pareça, isso fala da experiência profissional que eu tenho, muitas mães esperam o último momento para ter o filho, quando a bolsa estoura, aí ela aciona uma viatura da Polícia Militar, que quando ela chegar lá no pronto-socorro, onde ela vai ser socorrida, ela tem prioridade de atendimento, não porque a bolsa estourou, mas porque a polícia está conduzindo essa gestante, né? Então, se ela for sozinha, ela vai ser colocada num canto ali, vai ser esperando. Bom, os senhores conhecem melhor do que eu essas histórias, né? Então espera,
Por isso que nascem muitas crianças nos bancos das viaturas, né? Que não dá tempo de chegar no hospital e acaba nascendo no banco das viaturas, e os policiais têm que receber treinamento para amparar essas crianças. Não é para fazer parto, né? É para amparar realmente a criança, proteger até a chegada no hospital. Porque espera-se o último momento mesmo. Então, o problema de saúde é um problema, sim, de segurança pública, né? O Corpo de Bombeiros, que pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui no nosso estado, atende um número enorme de ocorrências que se relacionam com problemas de saúde. E, pasmem os senhores, isso não está no planejamento estratégico da Polícia Militar. Expectativa de vida. Parece que é muito bom a gente viver mais, né? E é realmente muito bom. Só que o gestor de segurança pública, ele também não considera esse avanço na idade no momento em que se faz a política de segurança. A política de segurança ela vem sendo feita no nosso estado pelo governo do PSDB para prender pessoas, para prender, buscar criminosos. E nada é feito com relação aos idosos. Se os senhores forem nos quartéis de segurança pública, sejam da Polícia Civil, Polícia Militar, os idosos eles não têm espaço de acordo com as leis de acessibilidade. As polícias elas não estão preocupadas com o avanço de idade. Não há nenhum programa na Polícia Militar voltado para esse tipo de público. Muito embora a filosofia de policiamento comunitário, que é adotada pela instituição, ela determine que os grupos minoritários devem ter uma especial atenção do Estado. Mas não há nada nesse sentido, né? E aí é a pirâmide da idade de 2000, né? Ela parece uma coroa, né? Muita gente vivia ali, muita gente entre 10 e 14 anos, e o último censo apresentou já uma mudança bastante significativa, né? A gente tem ali, com mais de 100 anos, segundo o levantamento de 2010 do censo, mais quase 8 mil pessoas no Brasil com 100 anos. 8 mil pessoas equivale à população de muitos municípios aqui do estado de São Paulo. Isso definitivamente não é considerado nos planejamentos estratégicos da área de segurança pública. Aqui esse gráfico é um gráfico que eu acho muito importante, que ele se relaciona muito com aquilo que eu falei sobre o consumo de carne e de peixes. Aí mostra a linha da população de vertebrados no mundo. Está diminuindo a população de vertebrados. Então significa que está diminuindo a quantidade, a oferta de alimentos no Brasil. Então já temos problemas de fome e já vamos ter problemas possivelmente ao longo dos próximos anos no que se refere à oferta de alimentos, né? Aí a pegada ecológica, né, é aquilo que nós precisamos usar do nosso planeta para a nossa subsistência. É uma linha em crescente, está crescendo cada vez mais. É o nosso sonho de consumo, é sempre consumir mais, consumir, e a gente não consome com consciência. E essa questão, ela não está nos planejamentos da Polícia Militar. A gente não sabe o que vai fazer com os dejetos que possam ser colocados pela própria população. As políticas públicas não envolvem isso, e de uma forma ou de outra, elas acabaram afetando a questão de salubridade e de tranquilidade pública, que são focos da ordem pública que a polícia tem que manter, tem que preservar. Aí são os países que têm maior pegada ecológica, né, e não é surpresa para ninguém, os Estados Unidos está liderando isso tudo, e o interessante é que um cidadão americano ele consome 4,5 vezes os recursos naturais que um ser humano normal. E eu pergunto para vocês, né, qual que é o nosso sonho aqui? Não é ter uma mesma sociedade americana? Então a nossa ideia é consumir também assim como os americanos, 4,5%. Quer dizer, um ser humano normal, um americano consome 4,5 vezes aquilo que ele precisa de recursos do planeta. E é o nosso sonho de consumo. E esse sonho de consumo vem gerando aí um fator preditivo para a violência muito grande,
onde em especial uma certa faixa etária, ela não vê objetivos palpáveis no futuro e parte para o mundo do crime para que possa, então, conseguir de forma transversal satisfazer essa vontade de ter objetos, de consumir. Isso também eu acho interessante e que deveria estar sendo verificado nos planejamentos de segurança pública, é que em 2050 praticamente todas as necessidades humanas vão se dobrar. Vamos exigir muito mais da biosfera, vamos precisar de muito mais área construída, haverá uma diminuição de área de floresta, a área de pesqueiro vai ter que ser ampliada, pastagem vai precisar de mais carne, isso significa maior pecuária, e maior pecuária hoje ainda é a pecuária de extensão. Pecuária de extensão, há estudos que ela é altamente poluidora, não apenas pela questão da derrubada das florestas para se transformarem em pastos, mas também pela produção de gases nocivos que facilitam o efeito estufa. Vai precisar de mais área de cultivo, isso significa menos área verde e, consequentemente, maior exposição de carbono, que vai aumentar o efeito do efeito estufa, né, a incidência do efeito estufa. Se isso aqui não gerar problema de segurança pública, não sei o que nós vamos fazer, né? Por conta disso, a questão da qualidade das águas vem diminuindo. Há estudos hoje se preocupando realmente em como vai ser essa questão do consumo de água no mundo, né? E aí é interessante que o Brasil, a gente ouve as autoridades dizer que nós vamos ter problema de água mesmo porque nós estamos sobre o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Verdade, né? Olha o mapinha, ele mostra aí a América do Sul bem inchadinha, né? Quer dizer, tem bastante água na América do Sul. Em compensação, se os senhores olharem a Europa, a Ásia e a África, tem pouca água, né? E isso aí é pouca água. Eu lembro no século passado, dá a impressão que eu sou muito velho, né? Mas do século passado mesmo, já se previa guerras futuras por conta da água e não por conta de petróleo. Se isso realmente acontecer, essas guerras serão no Brasil, né? No Brasil. E ninguém olha, ninguém está vendo essa questão aí de soberania do nosso país. Isso aí são águas submersas, né, que correspondem a 97%. Né? Nós temos, os estudos mostram que menos de 1% da água pode ser explorada sem que haja nenhum tipo de intervenção na natureza. É importante essa frase, né? 2% da população, 2/3 da população viverá em áreas com escassez de água até 2025. E em 2030, essa oferta, a demanda pela água vai ser superior em 40% à oferta. Então está bem próximo essas questões aí de luta por água realmente, né? Aí a demanda de água pelo nosso planeta, né? Então vocês observem que os Estados Unidos também não terão tantos problemas com água, né? Porque tem uma grande parte de geleira ao norte de cada país, desses países. Só que em compensação, 59% da água limpa, potável, é utilizada pelo parque industrial norte-americano. Então, serão todos contra nós. Não tem dúvida com relação a isso aí. A água está no Brasil mesmo e é por isso que há essa grande briga para internacionalizar o aquífero Guarani, internacionalizar a Amazônia. Estão vendo o futuro já, né? Aqui é o indicador climático, né? As temperaturas estão mudando, estão aumentando, e para cada 2 graus Celsius de aumento na temperatura, isso vai importar no aumento do nível do mar entre 20 e 45 centímetros. Quem mora no litoral vai ter que construir casa em palafita, porque a área vai ser toda inundada, né? Já há projeções das cidades de Santos, para as cidades do Rio de Janeiro, com aumento no nível do mar, a grande parte da comunidade vai ficar submersa mesmo.
Parece pouco, 45 centímetros de água, mas se vocês olharem a extensão dos nossos oceanos, isso é uma modificação muito grande no nosso clima. E isso também não está em nenhum planejamento a longo prazo na área de segurança pública. Enfim, estima-se que em 2050 a gente precisaria de 4 planetas Terra para satisfazer as nossas necessidades. E a gente vai ter um só, né? Se é que ele vai durar até lá. É um só. Então, nós teremos problemas realmente no que se refere a essas ações de sustentabilidade e que não estão presentes nos planejamentos estratégicos das forças, né? E a violência, então, vai ser inevitável. Briga por todas as coisas, como já tem hoje, né? Já tem gente brigando por lixo. Imagina quando tudo estiver faltando, né? Isso a gente tem que observar, né? Há uma frase muito importante de um pesquisador norte-americano na área de segurança pública, que ele fará bastante claro, né? À medida em que a terra se tornar mais quente e a água se tornar mais escassa, vai se formar um quadro extremamente favorável à guerra civil. E isso está muito próximo. Nós já estamos em 2013, quase 2014, e as projeções são para 2025, 2020. Então isso está muito próximo dessas questões de violência mesmo, né? E por conta disso, a violência urbana, que é hoje o foco principal das forças de segurança do nosso Estado, elas vão aumentar, né? Porque não é só questão de cometimento de crimes, mas também sobre os efeitos psicológicos, essa sensação de insegurança que existe e que vai prejudicar as qualidades dessas relações sociais. Então a gente prevê muitas discussões, muitas brigas, muitos conflitos, e hoje a questão da mediação de conflitos, essa solução pacífica de conflitos nas instituições de polícia é muito incipiente ainda. Tem pouca gente trabalhando com isso. Então é muito complicado, né? E aí vem, então, agora uma análise mais fria e mais próxima da nossa realidade, com relação ao sistema de segurança do nosso Estado. Hoje ele é fundado constitucionalmente em 2 polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O governador Mário Covas, por um decreto, ninguém consegue compreender como isso está vigorando ainda, mas ele criou uma polícia científica, que não tem respaldo constitucional. Se vocês olharem a Constituição do Estado, ela prevê apenas 2 polícias vinculadas diretamente ao governador do Estado, e não ao secretário de Segurança Pública, como a gente vê hoje, né? A gente vê hoje, com todo respeito, uma política de segurança capitaneada pelo Ministério Público e que não vem dando resultado, né? É uma política direcionada, que a gente fala pela síndrome do Capitão do Mato. Realmente é a síndrome do Capitão do Mato. Prisões, os indicadores, eles são indicadores de produtividade no sentido de criar prisões realmente, e é por isso que as prisões vêm aumentando, e parte do princípio que a maior quantidade de prisões vai evitar que o crime aconteça. Então a gente fica trabalhando nos efeitos ao invés de trabalhar nas causas, né? Isso todo mundo já ouviu, né? Acho que eu ouço isso desde que entrei na polícia, me aposentei e não vi esse quadro se mudar, porque ao longo desse tempo a política vem indicando que tem que ser dessa forma, e agora a gente está vendo aí que era esperado, todos os profissionais de segurança pública já alertavam o governo a respeito disso. Vai chegar um momento em que não vai ser mais possível diminuir os indicadores criminais, e aí a gente vai ter uma volta da criminalidade, e aconteceu esse ano agora, né? Foi diminuindo os delitos, e é uma diminuição bastante crescente nos 5 delitos que a Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública vem acompanhando, que é o homicídio, roubo e furto de veículos. Eles vinham diminuindo, chegamos aí a
uma condição indicada pela ONU como fantástica, né? Menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, e agora iniciamos uma escalada, não sei onde vai parar, né? Iniciamos realmente, porque já chegou, não tinha mais o que fazer, e a população vem aumentando, e o crime vem sendo banalizado, e voltou a subir, né? E aí nós temos aí um secretário que continua com o mesmo tipo de política de prisões. Então a gente sai nas ruas, vê cada vez mais operações de polícia, cada vez mais operações que buscam aí limitar os direitos constitucionais, e isso não vai ter o efeito que todos nós gostaríamos, né? E, por fim, está ingressando aí no cenário de segurança pública, também ao arredio da lei, né, à margem da legislação constitucional, a atuação das guardas metropolitanas ou guardas municipais. Em cada local tem um nome, né? As guardas constitucionalmente foram criadas para cuidar dos próprios da prefeitura, e hoje elas estão seguindo a mesma estética da Polícia Militar. É comum aqui na região metropolitana, não vou falar aqui em São Paulo que isso não é tão forte, mas há municípios da região metropolitana onde você entra e é automaticamente abordado por um agente de vigilância patrimonial do município, e lhe submete ao constrangimento ilegal de submetê-lo a uma busca pessoal, sem ter para isso o poder de polícia que está lá previsto no regramento administrativo, né? Discute-se ainda essa PEC que vai mudar aí o sistema de atuação das guardas, atribuindo a elas essa possibilidade de se efetuar o policiamento ostensivo dentro dos municípios. É uma corrente muito forte nesse sentido. E, no sentido contrário, no sentido oposto, há também vários juristas dizendo que seria impossível fazer isso, porque o poder de polícia só poderia ser conferido pelo Constituinte originário. Então, a gente não sabe até onde isso vai acontecer. E, pasmem os senhores, ainda que o governo federal, por meio de um decreto, construiu uma Força Nacional de Segurança Pública, que essa nem no ordenamento jurídico constitucional está previsto. Então a gente fala assim, como cidadão, eu acho muito bom, pouco me importa quem passa na frente da minha casa, desde que passe com uma sirene, com highlight fazendo luzes, né? Se passar um caminhão de lixeiro e o marginal for embora, eu estou feliz. Só que para o operador de direito fica uma situação extremamente complicada, porque o governo federal ele oferece o apoio dessa Força Nacional de Segurança, que foi criada por meio de um decreto, e isso é inadmissível juridicamente, e ela vem e ela passa a atuar com conceitos de jurisdição ampliada, porque ela é formada por policiais de todo o Brasil, e a jurisdição, a gente sabe muito bem, na questão de segurança pública, ela é do Estado. Então nós recebemos, Rio de Janeiro recebe, né? São Paulo até agora ainda resistiu a essas ofertas, mas recebe policiais do Rio Grande do Sul, atuando com poder de polícia fora do seu estado, no Rio de Janeiro. É complicado, né? A gente eu não vejo espaço legal para esse tipo de atuação. E uma nova figura que entrou agora também nessas questões de segurança, que é o Exército Brasileiro. Constitucionalmente, o Exército Brasileiro está ali, foi idealizado para manutenção da nossa soberania. Ali é um regramento constitucional bastante específico para ele, e por conta dos grandes eventos, nós estamos vendo o Exército participando muito efetivamente das ações de segurança pública, evidentemente por ineficiência dos órgãos estaduais. E já há uma corrente dentro do Exército dizendo que não há soberania sem que haja paz pública. E eles estão certos. Eles estão certos. Então, já temos notícias de um batalhão do Exército, que era um batalhão formado para a guerra, que foi todinho descaracterizado para fazer ações de segurança pública. Logo, logo a gente vai ver o Exército patrulhando as nossas ruas. Aí o pessoal dos direitos humanos vão ficar desesperados, porque o Exército na rua novamente, né? Então a gente está vendo aí uma série de conflitos muito próximos da gente, né? E nós estamos aí à beira da Copa do Mundo. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se todos tiveram o prazer de olhar o planejamento da Secretaria Estratégica
Foi criada uma secretaria estratégica para a gestão de grandes eventos pelo Ministério da Justiça, e eles atribuíram poder de polícia, né, poder de polícia administrativa, para agentes de vigilância terceirizado. Então, a gente tem que rir mesmo, rir porque a gente não sabe como vai fazer isso, né? E não só poder de polícia para submeter pessoas a buscas pessoais, mas até poder de polícia sanitário. Então, nós vamos viver aí uma Copa do Mundo, onde o agente de vigilância vai submeter as pessoas dentro das praças esportivas a buscas pessoais, vai fechar comércio dentro das praças esportivas, porque está recebendo poder de polícia para atuar nesse sentido, né? Então, quem é professor de direito administrativo como eu, a gente chora na hora de dar as aulas, né? Porque a gente explica uma coisa e o aluno pergunta, a gente olha para ele, não tem resposta para dar, né? Não tem resposta que justifique esse modelo, né? E pior, né? Tudo isso que eu estou passando para os senhores vem cumulado com a instalação de uma comissão para estudar um novo modelo de segurança pública no Brasil. Já tem uma comissão no Congresso instalada para resolver essa questão. E aí vem passando pela questão do Ministério Público liderando investigações, a Polícia Civil como sendo a longa-manos do Ministério Público, a Polícia Militar totalmente descaracterizada dentro de uma forma de policiamento civil, esquecendo essa estética militar, permitindo, inclusive, greves. Então, a gente fica sem palavras porque a gente já estamos antevendo uma grande quantidade de problemas e a gente está vendo que vai mudar aí numa época como essa, pode ser que surja um novo modelo de gestão de segurança pública e que para quebrar paradigmas, né, isso demora muito. Quando a Polícia Civil, quando a Guarda Civil e a Força Pública foram unificadas em 1970 aqui no Estado, essa unificação ela demorou 23 anos. Né, porque eram duas culturas diferentes que foram colocadas sob o manto de uma única gestão, que era a Polícia Militar, mas as pessoas permaneceram ali. Não dá para pegar as pessoas e disponibilizá-las todas. Elas acabaram ingressando nesse novo órgão público chamado Polícia Militar. E demorou-se 23 anos para que pudesse mudar toda essa questão de paradigmas, né? E hoje a gente vê que ainda nós sofremos requisitos. Então, agora que tudo está mais ou menos estabilizado, num modelo que eu não considero muito certo, mas está estabilizado, a gente sofre a possibilidade de juntar tudo novamente e criar aí uma polícia diferenciada. Inclusive, há propostas que seja igual ao modelo americano, né? O município, se ele tiver a sua guarda municipal, ele faz a sua segurança e aqueles que não têm podem contratar o serviço do Estado. Então, criação de várias polícias realmente, né? Então, não sei onde nós vamos parar. Então, enfim, né? Esse é o modelo de segurança pública que nós temos, que privilegia realmente a preservação da ordem pública nesses quatro cantos, né? Na tranquilidade pública, na salubridade e na questão da segurança pública e na dignidade da pessoa humana. E a nossa proposta é justamente que os órgãos de segurança pública, em qualquer nível da federação, passem realmente a contribuir dentro dessa questão do desenvolvimento sustentável e comecem a prestar atenção nessas modificações que o planeta pode sofrer, não apenas na sua parte estrutural, mas também na sua parte de ocupação, e passem então a considerar isso em seus planejamentos estratégicos, né? Ou seja, né, é mais ou menos isso que a ISO 26000 ela prescreve, né? Todos os processos devem estar considerando todos os interesses devem estar atendendo às expectativas da população, considerando seus impactos positivos e negativos, enfim, é uma visão sistêmica de todo o processo que envolve a questão da ordem pública. Não há possibilidade nenhuma de separar saúde, questão social, explosão demográfica de segurança pública.
É impossível fazer isso aí. Então a ideia é que as polícias, de forma geral, passem a ter uma visão holística, atuando, observando as regras de direitos humanos, identificando quais são as melhores práticas de trabalho. Hoje isso não existe um banco de práticas. A boa experiência do Nordeste não é aproveitada no Sudeste, e a desculpa sempre que as populações, as comunidades são diferentes, né? E não é isso, né? Há muita ideia boa que precisa realmente ser ampliada no nosso Brasil, né? A preocupação com o meio ambiente, isso é de suma importância, né? A gente tem uma legislação de meio ambiente cada vez mais dura, mas os órgãos de fiscalização não conseguem fiscalizar de forma efetiva. As práticas leais de operação, acho que isso, quem lida com empresa privada sabe muito bem o que significa essa prática, mas no serviço público, falar de práticas leais de operação, começa a sofrer um problema com relação principalmente à superioridade, à supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da questão da fé pública do funcionário. Então, se algum dos senhores for multado no seu veículo na garagem, inverte, né? Nós temos que provar que a administração está errada. Porque pode ser, a gente sabe disso, né? Tem uma série de casos nesse sentido, né? Questões relativas ao consumidor, eu acho que a polícia já passou por uma fase de entender que a comunidade é seu cliente. Isso já foi mudado com relação aos princípios da qualidade que foram implantados nos processos públicos, mas ainda as polícias não conseguem verificar que a comunidade é realmente uma espécie de consumidor do seu serviço. A gente só oferece um tipo de serviço. Se os senhores ligarem para o 90, para o 196, enfim, para os telefones de emergência, agora a gente é atendido por uma máquina, né? Então eu só ligo quando tem emergência e vem lá, olha, se for isso, aperte 1, se for isso, aperte 2. Não dá, né, meu? É difícil, né? E envolver realmente a comunidade para tratar das questões de segurança pública. Evidente que deve ter uma linha mestre no tratamento do Estado, mas cada comunidade ela apresenta uma característica peculiar e isso deve ser observado no momento de fazer os planejamentos, né? A gente espera que, se isso acontecesse realmente, a ISO 26000 fosse para dentro das instituições de segurança pública, que tivesse ali um comportamento ético muito mais forte. Hoje, embora a maioria desses órgãos possuam regulamentos bastante rigorosos, um código deontológico muito forte, ainda há uma questão ética que precisa ser trabalhada. É preciso respeitar as partes interessadas, esse grupo de stakeholders precisa ser respeitado, e isso no dia a dia a gente verifica que não acontece. Eu acho interessante isso, porque se fizermos uma enquete aqui agora e perguntar quem confia na Polícia Militar, eu não teria que parar a minha palestra e ir para outro lugar, né? Porque é estranho isso, né? A gente liga para a polícia quando tem algum problema, mas a gente não confia nela. E a gente sabe que só liga para ela porque só tem ela. Se eu pudesse escolher a prestadora de serviço de segurança pública, talvez eu não ligasse para a Polícia Militar, mas só tem ela, que o Estado te oferece a polícia, né? Então eu sou obrigado a comprar esse serviço do jeito que ele é oferecido. O respeito pelo Estado Democrático de Direito, acho que isso é fundamental. As polícias têm que entender isso, a Guarda Municipal tem que entender isso, a Polícia Militar, a Polícia Civil precisam entender o que é respeitar o Estado Democrático de Direito. Há um grande problema ainda. Respeitar as normas internacionais, há um regramento já internacional no que se refere à segurança pública, e as polícias elas são arredias a utilizar essas normas nos nossos planejamentos. E, evidentemente, né, não há de se conceber uma polícia, seja ela militarizada ou não, com estética militar ou não, que não respeite os direitos humanos. Falar de direitos humanos para policiais militares é um desafio, né? Eu falo isso porque eu ministrava aula e ministro aulas lá sobre direitos humanos,
E o conceito é isso que vocês sabem mesmo, né? Direitos humanos é alguma coisa que é só para bandido, não é para pessoa de bem, enfim, é essa briga aí de preconceito já muito grande, né? Então é isso, né? A ideia é que os direitos humanos estejam presentes, práticas e trabalhos, enfim, que tudo funcione com uma engrenagem bastante lubrificada, isso em todos os níveis, né, que a visão de segurança seja sistêmica, com base em tudo que eu falei, e que o novo modelo passe a ser dessa forma, né? Não apenas os 4 elementos que cumpram a ordem pública, mas também com uma grande preocupação social, uma preocupação econômica e uma preocupação principalmente ambiental. Então essa que é a ideia dessa ordem pública com sustentabilidade, que a gente vem já há 3 anos conversando com as guardas, conversando com algumas polícias, no sentido de tentar mudar os planejamentos estratégicos e que esses elementos sejam considerados nas ações. Então basicamente isso aí. E eu gostaria de terminar, e depois a gente, se for possível, a gente faz responde algumas perguntas, com esse vídeo aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui, tá? Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves.
Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. É isso, pessoal. Se é obrigação de todos nós contribuirmos para um mundo mais sustentável, não há dúvida nenhuma que isso também é obrigação do governo. E, sendo obrigação do governo, é obrigação de todo o sistema de segurança pública, afinal de contas, eles representam o governo. Então não há outra hipótese, no meu ponto de vista, que nos planejamentos das polícias, essas questões que nós discutimos, aliás, que eu falei até agora aqui, sejam colocadas realmente nos planejamentos.